trabalhando esse tempo todo na indústria, em políticas energéticas, eu tenho o prazer de conhecer pelo menos a metade desse painel há bastante tempo. E é um grande prazer estar aqui em São Paulo. Eu moro no Canadá, é um grande, grande prazer estar aqui e poder compartilhar esse tempo com vocês. Eu vou tentar fazer isso, dar o maior tempo para os palestrantes e para as perguntas de debate, que eu tenho certeza que vai acontecer. E, antes de começar, eu queria só usar a minha oportunidade de ser moderadora para falar um pouquinho sobre a experiência global da parte de infraestrutura, porque toda essa conversa que nós tivemos aqui durante ontem, hoje de manhã, é fantástico e pensar em novas soluções, em novos combustíveis e novas ideias e mudanças climáticas, mas a verdade é que sem logística e sem poder, infraestrutura e logística para poder entregar isso, para poder realmente fazer a indústria, isso tudo, essa mudança acontecer, fica impossível. E a questão de dutos de transportes é fundamental para o desenvolvimento dessa indústria. E é uma questão muito, muito complicada. E muito complicada, especialmente em termos de financiar. São projetos grandes, com financiamentos complicados e feitos, todavia, ainda mais complicados dentro da situação global que nós temos hoje em dia. Existem vários fatores que vêm ao jogo. Inclusive, eu quero mostrar, por exemplo, que as pessoas não se dão conta, dentro dos setores da maneira de financiar um duto, que não é só o custo de capital, mas que o sistema de regulamentação escolhido é um sistema que vai determinar se o projeto vai ser financiado através do risco sendo dos acionistas, com equity, ou se você vai fazer um sistema de regulamentação que permite menos risco, como, por exemplo, o Canadá adotou, que a regulamentação permite que você financie com bonds. Então, o sistema de regulamentação, ele funciona não só como risco regulatório, mas também como uma maneira de ajudar a financiar o projeto. Então, nós vamos ver agora a exposição de 3 grandes projetos que eu espero possamos ver, a partir do que vai ser exposto, como poderemos ver um futuro de colaboração para que realmente o Brasil possa construir e fazer a malha necessária para ter o sucesso dos projetos. Então, nós vamos começar. Por sinal, foi dada assim, uma biografia assim, muito rápida, porque a informação toda biográfica de todos os palestrantes, inclusive minha, está altamente disponível para vocês no web. Então, nós vou começar com o senhor Edson Menezes da Silva, que é superintendente de suprimento da ANP. Estou traduzindo aqui, porque foi tudo me dado em inglês. Graduado em Economia, baiano, trabalha muito tempo na área de regulamentação, especialmente do Rio Grande do Sul. Então, com a palavra, o senhor Edson. Como o senhor quiser. Bom dia. Está ligado agora. Tá ok. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao convite da Única
para fazer a apresentação que vou discorrer a seguir. Eu, a rigor, não vou, contrariando ao que a nossa condutora anunciou, não vou falar de nenhum projeto de duto no Brasil, né? Eu sou, como ela disse, superintendente de abastecimento da Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural. Eu vou fazer breves comentários sobre os números do abastecimento de combustíveis no Brasil, com foco no etanol. São números que, como os senhores vão verificar, testemunham o extraordinário sucesso deste combustível renovável em nosso país. Vou fazer alguns comentários também em breve acerca da logística que este combustível, que impulsiona o abastecimento deste combustível e, por fim, em dois momentos, vou fazer também breves comentários sobre o que nós consideramos ser aspectos críticos da logística de combustíveis no Brasil, com foco também no etanol, e uma síntese com comentários acerca da apresentação. Bom, esta lâmina expressa o que foi o comportamento do consumo de combustíveis no Brasil nos 4 primeiros meses do ano. Eu não vou falar sobre toda ela, porque ela se presta a comentários, ao meu ver, bastante interessantes, porque é um apanhado bem ilustrativo do comportamento dos combustíveis, do consumo de combustíveis no Brasil. Observo, né, que, como os senhores podem ver, como expressão da crise que sacudiu toda a economia internacional, a nossa não escapou, naturalmente, os senhores observam como os índices são bastante pouco expressivos, né? Ou de crescimento, como é o caso da gasolina C, para os não brasileiros. Esclareço que gasolina C é a gasolina fornecida pela distribuidora, que, por sua vez, adquire de uma refinaria, sob a forma de gasolina A, misturada com 25% de etanol anidro. Então, os senhores podem observar que o crescimento nesse período de janeiro a abril de 2009, deste ano, comparado com janeiro a abril de 2008, o comportamento é bastante impactado pela crise, né? O consumo de gasolina C foi de apenas 0,5%, da mesma maneira a gasolina A. Vocês observam aqui um número bastante expressivo, né, de uma queda de 5,1% no consumo de diesel, expressando uma espécie assim, de termômetro do comportamento, da dinâmica da economia, né, dado que o consumo de diesel no Brasil tem a singularidade de ser um combustível de transporte de mercadorias, que movimenta a agricultura, né? Então, ele sempre retrata o comportamento, a dinâmica da economia, né? Aqui também os senhores têm uma queda de 3% no consumo de GLP, uma queda de cerca de 9% no consumo de óleo combustível, uma queda de 1,1% no consumo de querosene de aviação. A gasolina de aviação praticamente não cresceu, querosene iluminante, cerca de 40% a queda. Chama a atenção, no entretanto, o comportamento bastante ilustrativo do etanol, né? O etanol anidro, aquele que é misturado à gasolina, como eu já disse, cresceu 0,5%. O hidratado, cerca de 26%, que é o etanol que abastece os veículos que rodam, né, do ciclo Otto.
de maneira que o consumo total de etanol, isto é, o etanol anidro hidratado, diferentemente dos outros combustíveis, teve um crescimento de 17,3%. Né? Quer dizer, bastante expressivo, dado a importância que o etanol anidro hidratado, né, notadamente o hidratado, ganhou na matriz veicular de nosso país. Essa curva também é a expressão desse crescimento a que eu me referi. Pegamos aqui um dado do início da década de 90, não é, um consumo de 11.479.000 litros. A partir aqui de 90, há a desaceleração do programa, por circunstâncias muito próprias, que eu não vou comentar aqui para ganhar tempo, a ponto de chegar a uma despenca, né, a ponto de chegar a 3.245.000 contra os 11 milhões do início da década, mas, a partir daqui, nós vamos observando um crescimento vertiginoso, a ponto de chegar a 13.290.000 litros, superando o consumo do início da década de 1990, isto em 2008. Esse crescimento, referido até aqui, ele está alavancado essencialmente pelos dados dessa lâmina, né? Aqui estão as vendas dos carros Flex, absoluto sucesso no Brasil, e que vão responder pelo crescimento do consumo de combustível referido, do etanol referido nas lâminas anteriores. Aqui também há uma expressão da crise, não é? Quer dizer, em janeiro, abril, as vendas de carros Flex têm esse número, praticamente cai entre janeiro e abril de 2009, apesar de todo o estímulo que a indústria recebeu com a redução da carga tributária incidente sobre os veículos, mas não foi o suficiente para deixar de expressar esse impacto que a crise teve, né? De toda maneira, a participação da venda de carros Flex, né, veículos leves, em 2009, eles representam 94% dos veículos vendidos. Esta realidade, somada à realidade dos preços competitivos do etanol, que fazem com que o etanol seja esse sucesso expresso nas lâminas anteriores. Aqui está também bastante expressivo o comportamento do consumo de combustíveis num período relativamente curto, né, mas o suficiente para os senhores perceber este sucesso. De janeiro de 2007, aqui a curva de etanol anidro, e observa que, a partir de abril de 2008, esse é o marco para o consumo de etanol no Brasil, porque, a partir daqui, a curva do etanol se descola do consumo da gasolina, de maneira que ele vai sendo cada vez mais superior ao consumo de gasolina no Brasil, né? E aqui, então, há uma abertura significativa, né? Aqui a curva do etanol total, né? E aqui a curva da gasolina A. Esta é a realidade do consumo de etanol no Brasil, superior ao consumo da gasolina. A partir daqui, algumas breves observações sobre a logística de que sustenta o abastecimento de etanol no Brasil, né? Esse mapa ele não chega a expressar os números